Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, já existe um processo em andamento para abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, famosa CPI, para pedir esclarecimentos sobre o contrato do governo do estado com a Minas Arena. O pedido, feito pelo deputado professor Cleiton, até o momento já conta com 24 assinaturas. Para a CPI ser instaurada, é exigida a requisição de ao menos 26 parlamentares. O número representa 1/3 dos 77 deputados da casa. O professor Cleiton, deputado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, está com a gente conectado ao vivo para falar um pouco mais sobre esse pedido de CPI. O deputado professor Cleiton, inclusive, esteve recentemente aqui na programação da Super, participou do quadro Café com Política, do Super N, com a Thalita Marinho e também com o Guilherme Ibrahim. Agora o senhor está aqui no Super FC com uma outra pauta, deputado. Agradeço ter nos atendido mais uma vez. Léo Campos falando contigo. E te pergunto, por enquanto segue nesse panorama, 24 assinaturas, faltam mais 2 assinaturas para acontecer a CPI. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Léo. 25, tá? Aumentou. Há exatamente 2 minutos, enquanto eu te ouvi aqui, nós recebemos a notícia de que tivemos a 25ª assinatura. Falta uma assinatura para instalação dessa CPI, mas lembrando que na próxima terça-feira nós vamos ter uma importante audiência pública, porque a ideia, Léo, é porque muitos deputados me procuraram perguntando sobre a materialidade dessa CPI, e aí a materialidade jurídica. Então, juntamente com o presidente da Assembleia, nós entendemos que era importante chamarmos diversos entes que participam diretamente do assunto. Então, os clubes que mandam seus jogos no Mineirão, até incluímos o América, a pedido do próprio deputado Alencar da Silveira Júnior, que é presidente do clube, Ministério Público, CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado, a Advocacia Geral do Estado, e teremos aqui também, espero, a participação da Minas Arena para prestar esclarecimentos, e a gente vai contar também com a participação de diversos deputados, de todas as matizes ideológicas, de todos os partidos políticos, porque um levantamento que foi feito agora de manhã pela imprensa é um absurdo. Em todos os estádios que foram construídos ou reformados para a Copa do Mundo, o Mineirão ficar em último lugar. Isso é impensável nesse que é o maior palco de futebol do nosso estado. Ô, deputado, e claro, tem essa motivação também, como o senhor acaba de trazer, e eu queria, óbvio que a gente consegue imaginar, a gente sabe, mas ouvir do senhor qual a motivação então para a CPI, o que os deputados entendem, o que tem acompanhado, a pressão do torcedor, por exemplo, como hoje a torcida do Cruzeiro promete uma manifestação na Praça 7, também motiva essa CPI? Léo, preciso entender uma situação. Uma comissão parlamentar de inquérito, para ser aberta, ela precisa de 3 fatores. O primeiro fator é a vontade do governo. Até esse exato momento, nós não temos isso. Pelo contrário, inclusive na terça-feira nós vamos tentar entender por que o governo não apoia a abertura da CPI, já que é uma pauta de interesse do próprio governo do Estado. Segundo, uma articulação dentro da Assembleia, que já foi iniciada a partir do momento em que a gente fez o texto. Mas o terceiro fator, nesse momento, para a abertura de uma CPI, ele é imprescindível. E é esse fator que nos motivou a existência de uma pressão popular. De uma pressão popular que partiu inicialmente da torcida do Cruzeiro, mas é impressionante o que a gente tem visto pelas redes sociais de manifestação de apoio da torcida do Atlético e até de pessoas aqui que não estão diretamente ligadas ao futebol, mas que têm interesse em fazermos essa investigação que se arrasta aqui na Assembleia há muito tempo. Então,
A CPI também, Léo, ela tem uma coisa que a gente chama de time. E aí eu quero lembrar, e aqui fazer memória, a legislatura passada e a atuação combativa do deputado Léo Portela, que chegou a recolher as assinaturas, que chegou, inclusive, a ter o apoio aqui do presidente Agostinho, na época, para a instalação da CPI, só que aí aconteceu um fato que fez com que o time fosse perdido. Exatamente o escândalo que envolveu a antiga diretoria do Cruzeiro, e escândalo esse que abalou a estrutura de um dos gigantes do nosso futebol, do futebol mineiro, levando então à perda do time. Mas o time agora, juntamente com essa pressão popular e essa manifestação que vai acontecer agora à tarde, por parte de uma torcida, reforça que a vontade do povo, pelo menos de uma grande parcela da população interessada no futebol. Então, nós temos aí um momento muito favorável. Eu só queria lamentar a atitude de meia dúzia, que eu vou chamar aqui de marginais e de criminosos, que estão entrando nas páginas dos deputados para fazer ameaças físicas, até ameaça de morte. Eu, inclusive, manifestei junto aqui a nossa Polícia Legislativa e a Polícia Civil as investigações desses crimes ameaçando a vida de parlamentares que pediram, que querem participar da audiência primeiro, para depois decidirem se vão ou não assinar a CPI. Inclusive, está lá no nosso portal, O Tempo Esportes, inclusive uma entrevista também com o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior, do PDT, e ele fala sobre isso, relata sobre estas ameaças que os deputados vêm recebendo, e diz ainda que as polícias civil e militar foram acionadas ontem e que a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes Cibernéticos já também entrou no caso. Tá aqui no estúdio a repórter Giovana Oliveira. Giovana quer fazer uma pergunta para o deputado. Deputado, boa tarde, é um prazer estar falando aqui com você. Eu gostaria de saber, em relação ao início, vamos dizer assim que iremos obter todas as assinaturas, quanto que terá esse início realmente da CPI após obter as assinaturas e também quanto tempo que levaria para ocorrer toda essa CPI? Boa tarde, Giovana, prazer falar com você. Obrigado pela pergunta. Na verdade, uma vez nós obtendo aí o número de assinaturas, quem determina a instalação da CPI é o presidente da Assembleia. Agora, regimentalmente falando, a CPI ela tem um prazo de 120 dias. Nesses 120 dias serão ouvidas as testemunhas, a gente vai fazer as chamadas oitivas, teremos aí a oportunidade de interrogar as diversas pessoas que ao longo da história participaram desse processo. Vamos lembrar que é um processo bastante longo, que começou lá em 2010 e um contrato de 27 anos que estará vigente até 2037, pelo menos na teoria. Então são 120 dias, onde é bom lembrar a população por que uma CPI é importante. Tem gente que fala assim, a CPI não dá em nada. Não é verdade. CPI acaba em pizza. Não é verdade. Depende muito também de como a justiça ela vai agir após o trabalho de investigação ser feito. Mas a CPI, Giovana, tem uma prerrogativa interessante que outras instâncias não possuem. Quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo telefônico e a capacidade técnica de olhar para um contrato que está em vigência, mas um contrato que nós entendemos que já foi quebrado muitas e muitas e muitas vezes pela administradora hoje do estádio Magalhães Pinto, nosso Mineirão, que é a Minas Arena. E, deputado, o senhor falou há pouco, a gente está conversando com o deputado professor Cleiton, do PV, sobre a CPI da Minas Arena. Os deputados estão recolhendo assinaturas. O senhor até chegou a dizer que em algum momento a Assembleia tentou colocar esta CPI, mas acabou saindo de cena por conta dos escândalos que aconteceram na gestão passada do Cruzeiro. Já tivemos aí, inclusive, outro momento também desta CPI.
Enfim, recolhendo mais uma assinatura agora. E por que, então, o senhor acredita que fica mais por esse lado do escândalo, que não aconteceu da outra vez? E, se não me engano, teve ainda uma outra vez que a CPI do Mineirão tentou ser instaurada, mas também não foi. O senhor acredita que desta vez vai? E por que das outras vezes não foi, então? Contando com essa situação do escândalo, conseguir reunir aí mais uma assinatura que falta, como o senhor destacou aqui na abertura da entrevista. Ô, Léo, eu até fiz um resgate aqui pelas redes sociais. Então, por exemplo, eu encontrei diversas discussões aqui dentro do plenário da Assembleia, uma delas, inclusive, envolvendo o deputado Rogério Corrêa, que levantou na época, lá 2013, 2014, a utilização do CEFEM, que é aquela compensação minerária, ou seja, um recurso que era para ter sido utilizado no meio ambiente e que foi utilizado no Mineirão pela Minas Arena. Só para você ter ideia de quantos momentos nós tivemos aí desvios de finalidade e até aporte de recursos públicos que não deveriam ali estar. Eu não consigo te falar, lá no passado, que eu não estava aqui, eu estou no segundo mandato, por que essa CPI não foi instaurada. Mas a gente sabe que existe todo um trabalho de bastidores. É bom lembrar que uma CPI, ela se sabe como começa, mas não se sabe como que ela termina. Ela pode atingir, inclusive, vários agentes públicos. Eu quero deixar uma coisa clara para a população. CPI não tem bandeira ideológica. CPI não tem partidarismo. CPI é uma investigação que visa esclarecer, tornar público aquilo que se desconfia que causa prejuízo à população e ao erário público. Te falo com propriedade, porque eu seria membro da CPI instaurada, que seria instaurada na última legislatura. Mas houve uma perda do time, porque aí também a gente tem que lembrar uma coisa: quando essa CPI estava para ser instaurada, veio a pandemia. Mas eu acredito, Léo, que dessa vez nós temos muitas provas materiais. Existe também, por parte de um grande clube, uma manifestação de não aceite do contrato que está posto, no caso, o Cruzeiro. Eu entendo que a diretoria do Cruzeiro atual, ela fez o que outras deveriam fazer, que é não aceitar mandar os jogos no Mineirão pela maneira, que está posto no contrato, que só causa prejuízo ao mandante. Diferente, por exemplo, de quando o Atlético vai mandar. Isso, inclusive, a gente tem notícias da própria diretoria do Atlético, porque o Atlético não tem um contrato de exclusividade com a Minas Arena e com o Mineirão, porque não foi acordado lá atrás e não foi aceito pelo então presidente Alexandre Calil. Portanto, agora, o fato da diretoria do Cruzeiro ter se manifestado, o fato do Ronaldo não ter aceitado, e isso trazer à tona uma série de questões que são prejudiciais a um clube, e tem uma manifestação popular por parte da sua torcida, aliado àquilo que a gente vem denunciando há muito tempo aqui na Assembleia, que é o seguinte: existe um contrato. Um contrato de uma PPP pode ser rompido? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer, tá, Léo? Léo e Giovana. Temos um contrato em vigência. Um contrato público pode ser rompido? Sim. Desde que se prove que esse contrato, quando foi assinado, ele causou danos ao Estado e, no decorrer do cumprimento do mesmo, esse contrato gera um desequilíbrio evidente. E esse desequilíbrio existe. A Minas Arena sempre lucra e o Estado sempre arca com os prejuízos. Não à toa, o Estado de Minas, ao longo dessa história, aportou mais de R$1 bilhão para que a Minas Arena continuasse mantendo a sua gestão no Mineirão.
Deputado professor Cleiton, agradeço a sua entrevista, o seu espaço, o tempo dedicado aqui mais uma vez à Rádio Super. Vamos acompanhar aí os próximos passos. Contamos contigo também para mais informações, caso avance mesmo, apareça aí a 26ª assinatura e se a CPI der aí a continuidade dentro da Assembleia Legislativa. Obrigado pelo espaço, Léo. Obrigado, Giovana, a todos que nos ouvem pela Rádio Super. E desculpa às vezes por me alongar nas respostas, é porque é um assunto delicado, técnico e que demanda esclarecimentos que eu acho que são importantes fazer, e estou à disposição para que a gente volte a conversar quantas vezes for necessário. Abraço e parabéns pelo programa. Contamos contigo. Muito obrigado, deputado.